passo a palavra para você fazer. Hoje nós estamos no dia 2 de abril de 2025, novamente com o irmão Ricardo, dando sequência ao nosso seminário O Homem de Onde Veio para Onde Vai, num paralelo com o Homem, Deus e o Universo. E então vamos agradecer a presença de todos através da loja Estrela d'Alva, passando para o irmão Ricardo Lindemann, que inclusive é membro da loja, a palavra para que ele possa abrir com uma oração. Bem-vindo. Obrigado pela apresentação e pelo espaço sagrado de poder desenvolver esse tema na loja Estrela d'Alva, né? Eu convidaria a todos, se possível, sentar numa posição confortável e estável, com a coluna ereta, de modo que a respiração possa ficar um pouco mais livre, serena e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que infligem intencionalmente sofrimento, e eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nativo. Paz a todos os seres. Então, meus irmãos, é um ponto para nós importante no estudo teosófico em geral. Eu suponho que todos saibam a existência de Mahatmas ou mestres de sabedoria, também chamados por analogia bíblica, na expressão de São Paulo em Efésios 4:13, de homens perfeitos. Eu tenho aqui, vamos ver, uma dessas traduções. Essa aqui é aquela que, em geral, vocês encontram em todos os hotéis. Eles são muito organizados. Os Gideões Internacionais no Brasil, então nada é mais popular do que esta Bíblia. E Efésios, segundo essa tradução, 4:13 diz:
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Certo? Distribuindo escrituras desde 1908. Então, suponho que todos conheçam. O que significa todos chegarem a essa perfeição? Eu perguntaria. Ou será que eu li errado? Porque eu não sei se vocês já ouviram isso em alguma missa ou em algum culto. Alguém ler Efésios 4:3, ou se alguém vai pôr em dúvida a tradução. Mas eu acho que a palavra todos faz toda a diferença. Vocês vão à igreja ou à catequese, enfim, ao cristianismo tradicional, seja evangélico ou católico. E aí eu suponho que temos a imensa maioria. E vocês raramente vão ouvir essa frase, eu suponho. E se não, se vocês ouvirem, perguntem ao expositor, seja o padre, seja o pastor, o que significa a palavra todos. Eu não sei se me faço claro, mas se todos têm que chegar à plena estatura ou à completa estatura do Cristo, ou se vocês preferirem, em Mateus 5:48, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, estando no imperativo, eu considero um novo mandamento do Cristo, a menos que ponhamos em dúvida o livro. Né? E vocês vão ver que surge uma dificuldade técnica em explicar como todos podem chegar a esse estágio. Porque todos inclui os 14 que estão aqui nesse momento, como a nossa irmã TT destacava há pouco. Vou ler de novo agora que vocês estão, talvez, até com uma Bíblia na mão. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, está falando em unidade e está falando em todo. E ao conhecimento do Filho de Deus. Esse não é um conhecimento qualquer. E aí vem a palavra técnica, a homem perfeito, que é, volto a dizer, o ensinamento fundamental da teosofia, a unidade da vida, e que todos nós chegaremos a ser Mahatmas algum dia, na medida da estatura completa de Cristo. Não é pela metade, nem de calça curta. A completa estatura do Cristo é um estado de perfeição igual ao Filho. Então, se vocês quiserem questionar um pastor ou um padre como ele interpreta essa passagem, vocês vão ver coisas incríveis, como também vão ver coisas incríveis quando se fala de uma comunhão de todos os santos, onde só aparecem os santos católicos. Então, mas não são todos? Ou será que os todos são alguns? Aí eu deixo a vocês esses problemas de exegese,
Aí vai aparecer nota de rodapé em algumas obras, para explicar que os todos não são bem todos, não? Para explicar que a perfeição, sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não é uma perfeição qualquer. Eu considero maior que a completa estatura do Cristo, é tornar-se igual a Deus. Só estou citando duas passagens escolhidas para vocês verem que a teosofia não está inventando uma novidade, tá certo? Então, se nós tivermos a reencarnação e o karma sei que vocês já sabem, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, não tem como fugir da justiça divina até a Odisseia. Façam os homens a justiça que quiserem, e, por sinal, costuma falhar. Mas eu nem vou dar exemplos para não constranger ninguém, certo? Prefiro tomar uma água de coco do que dar exemplos de imperfeição na justiça humana. Mas da justiça divina, se é que vocês acreditam no que está escrito nesse livro, que também é uma opção, dizer que é tudo uma bobagem, que Cristo não existiu, que Cristo era apenas um revolucionário político, como muitos quiseram. Aliás, outros dizem que ele foi morto porque ele não assumiu a postura de Messias que alguns queriam. Outros dizem que sim, que ele foi morto porque ele podia se tornar o rei dos judeus. Então, eu não vou entrar na questão política, certo? Mas ele deixou instruções, mandamentos, porque estava, não é, eu diria, no imperativo, porque para mim, então, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, essa é a essência da teosofia, isso é a unidade da vida, nós estamos repetindo as mesmas palavras. Só que sem a reencarnação, é difícil compreender como que nós vamos chegar à plena medida da estatura do Cristo. Eu acho que numa vida de 70, 80 ou 90 anos, quando muito, raramente alguém chega aos 100. Eu conto nos dedos de uma mão as pessoas com quem eu convivi que chegaram a 100 anos. Meu tio Flávio faleceu há alguns anos atrás com 99,5. Não deu para dar a última bandeirada. Né? Aí alguém diz, puxa, mas só faltou meio ano. Mas do jeito que ele estava, não valia o esforço. Tá bom? Então, sabendo disso, dá a impressão. Eu me lembro da Dercy Gonçalves, acho que com 100 ou 101, dando uns beijinhos num velhinho lá no aniversário dela, que mesmo com 100 anos não é provável que a gente chegue à plena medida da estatura do Cristo. Eu, pelo menos, me convenci que em 100 anos não dá tempo. Por mais que a evolução esteja nos ajudando, ou a pessoa já nasceu santa, ou ela não vai cumprir. Mas aí não se cumpre o que está em Efésios 4:13, que diz que é para todo. Então aí, alguma coisa em algum lugar vai dar zebra. Mas se vocês têm reencarnação que dá infinitas possibilidades de aprendizagem, infinitas. Não deu nessa, vai para a próxima. Não deu na próxima, vamos de novo. Mais uma vez. Eu me lembro, a minha filha, quando eu chegava em casa, e ela era pequena, ela queria fazer curupio. A gente pegava ela na mão assim e girava, girava, girava. Daqui a pouco eu já estava tonto, porque ela estava no ar, mas eu estava girando aquele negócio. Aí eu pedia para parar, ela dizia, de novo. Né?
Isso era alguma coisa incansável, como se fosse movida a pilha alcalina. Aí a gente começava a girar para o outro lado para não ficar completamente tonto. Então dava umas 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro. Daqui a pouco o pai estava com a língua de fora e a criança dizendo de novo. Então, quando as possibilidades são infinitas, aí o jogo muda. Mesmo que a gente só cresça 1 centímetro de estatura por vida, aí vai somando os números, aí começa a ficar interessante. Os números sugeridos pela doutrina secreta, os números sugeridos pelas cartas dos Mahatmas, pela a própria interpretação de Iqbal Taimini. Eu suponho que vocês saibam que nós estamos estudando o livro dele, O Homem, Deus e o Universo. Não digo que nessa obra, mas noutra que eu considero até mais prática para o estudante de teosofia, que é Autocultura à Luz do Ocultismo, ele detalha o que são as 777 vidas. 700 para se tornar civilizado, 70 para se tornar santo, mais 7 para se tornar perfeito. Essa é a escala cabalística clássica. Mas como a gente pode acelerar ou retardar dependendo do desempenho das vidas, vamos deixar por 800. Ou quem sabe o cara é mais difícil e chuta o pau da barraca, resiste ao processo evolutivo. 900, mas 1.000 vidas na pior das hipóteses. Um cara muito difícil, renitente. Então, em contraposição, ou com base nesse raciocínio, não sei se vocês já leram a Gnose Cristã, a Igreja Católica Liberal propõe um credo. E como são só 4 ou 5 linhas, acho que não há dificuldade em fazer aqui a sua leitura, porque é considerado, no capítulo 33, um credo racional. Vou ler para vocês, já que estamos falando um pouco de cristianismo. Cremos que Deus é amor, poder, verdade e luz, que uma justiça perfeita regula o mundo, e se chama o karma. Que todos os seus filhos um dia chegarão aos seus pés, por muito que se tenham transviado. Por quê? Porque todos chegarão à condição de Mahatma. Então, não é uma frase vã que está no credo, pelo menos está com base no que está na Escritura, no Evangelho. Sustentamos a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Sabemos que tanto melhor serviremos a Deus, quanto melhor servirmos ao homem, nosso irmão, que são todos irmãos, que vêm da mesma fonte. Se a unidade da vida é a fraternidade universal. Por isso, a sua bênção repousa sobre nós, bem como a sua paz para sempre. Amém. O que há de interessante ou de diferente, talvez, se essas palavras tocam vocês, neste livro que também estamos estudando, vamos chamar assim, conjuntamente, que é O Homem de Onde, Como Vem e Para Onde Vai. Me perdoem se eu estou insistindo um pouco, mas eu estou insistindo em para onde ele vai. Ele vai para a perfeição. Agora, de onde ele veio? Aí nós temos estudado a cadeia lunar, nós temos estudado raças antigas, como a lemuriana e a atlante. Agora nós estamos na quinta raça, que desenvolveu o quinto sentido, que é a olfação.
Então, segundo a doutrina secreta, nós já estudamos cada uma das raças vai desenvolvendo um sentido, e a próxima deverá desenvolver o sexto sentido, ou algum tipo de clarividência, suponho que pelo menos astral. E a senhora Blavatsky afirma que será a primeira raça realmente espiritual. Então, o mundo está provavelmente passando por uma grande mudança. Só que, segundo este livro, que nós já lemos também sobre a sexta raça lá, isso vai se dar no século 27 na Califórnia. Inicialmente, é o início, a comunidade de início da sexta raça raiz. Está bem? Então, quem quiser pode ir lá pelo epílogo, lá pela página 300 e alguma coisa, mais especificamente o tal do epílogo ou parte final do livro, que fala dessa comunidade, capítulo 23, os começos da sexta raça raiz, página 265. Então, parte interessante. Fundação da comunidade corresponde quase exatamente a 700 anos desta época. Ora, o livro foi escrito em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial. Então, se é quase 700, eu vou arredondar, vai dar 2613. Nas minhas contas, eu acho que é 2625, mas eu não tenho como dar plena certeza disso. Mas vamos então dizer que é o século 27, ok? Aí eu dificilmente errarei pelas menções do autor. 1913 mais 700 dá 2613. Fundação no século 27. Quadros da visão do Deva mais 150 daria 2763. Então, ele está olhando a partir da visão de um Deva um século depois. Ele já está olhando pelo século 28. Não me perguntem como é que se faz isso. Não me façam pergunta difícil, certo? Mas está aqui. E nós já vimos algumas das profecias dele se realizarem, outras estão em curso, como a fusão nuclear. Já li para vocês como os jornais seriam impressos em casa, com uma mistura de telefone com caixa registradora. Não imagino uma maneira melhor de ir no século, na virada, 1913, descreveu que fosse uma impressora em casa ligada na internet. Porque a única coisa que imprimia o papel na hora era a caixa registradora. Não existia nada que se comparasse a uma impressora ligada a um telefone. Agora imagine, na época ainda tinha telefonista para fazer a conexão. O meu avô, lá no Rio Grande do Sul, Frederico Guilherme Lindemann, nome tipicamente alemão, tinha uma estação telefônica na casa dele. Era o homem mais informado de Teutônia, uma região que praticamente só tem alemães. Foi um assaltante, viu na Veja que lá só tinha um delegado, aí ele assaltou o Banco de Estrela e tomou aquela direção, avisaram o delegado, o elemento tomou a direção da sua cidade, mas deixa conosco. Pronto. Então, 15 minutos ele estava preso. Adivinhe por quê? Era o único na cidade que não falava alemão. Então ele foi preso como suspeito. E era o assaltante, era o elemento, certo? Então, o pessoal acha que se só tiver um policial, vai dar baderna. É o contrário.
Mas eu não vou entrar nesse assunto. Quando precisa de muita gente para cumprir a lei, tem algo errado. A lei se cumpre quando o cidadão está inspirado. Essas são aquelas primeiras 700 vidas. Quando a pessoa é civilizada, ela cumpre a lei sem que o guarda tenha que estar olhando. Certo? Mas eu estou aqui só fechando um parênteses para explicar que a comunidade vai selecionar almas que mereçam ingressar na sexta raça raiz. Esse nascimento não vai ser casual. E o Manu vai se encarnar, segundo é dito no texto, bisneto de si mesmo, não sei quantas vezes, porque ele tem o poder de alterar o gene, até produzir as alterações na respectiva glândula pituitária, pineal, etc., e produz o despertar, ou a tendência a despertar esse sexto sentido. Essa é, em geral, a profecia. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas algumas outras parece que já estão acontecendo. A União Europeia, que ele fala na página 333, já aconteceu. Eu estou esperando para 2029, eu posso errar a data, mas no grande trígono, para mim, algo vai acontecer quando Plutão fizer em Aquário, trígono com Urano, que é o regente de Aquário, vai estar em Gêmeos, segundo algum signo de exaltação. Na verdade, eles põem o Mercúrio exaltado em Aquário, mas o Plutão seria, então, o regente do signo, onde alguns dizem, Escorpião, Urano fica exaltado, e o trígono com Júpiter em Libra, que é planeta da justiça. Eu acho que temos que evoluir muito ainda em justiça internacional para que as condições de um verdadeiro acordo de paz mundial, que nesse caso, Liebiter chama de Federação das Nações, se realize. Mas ele avisou que no início haveria distúrbios e contendas. Então, não sei quanto tempo leva para a coisa se estabilizar. Okay? O que há de interessante? O Coronel Luiz Henrique fez um estudo, até uma síntese do livro, bem sistemática, e ele se deu ao trabalho de ver como os mestres viviam entre os homens nas raças anteriores. Porque existe aqui no prólogo do livro alguns personagens do relato e vai mostrando personalidades que já tinham chegado a 777 vidas, ou, creio, tinham chegado ao estado de Mahatma. Que a grande questão é, entre ler e com reencarnação, karma e evolução, vai surgir o homem perfeito? São três premissas para levar a uma conclusão. Premissa maior, premissa menor, aquelas coisas que vocês gostam dos silogismos aristotélicos. Havendo tempo livre e infinito para aprender. O karma trazendo para nós sempre aulas particulares, não é todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo, não. É aquela lição que foi feita para o Ricardo. É aquela lição que foi feita para a TP. É aquela lição que foi feita para o Coronel Luiz Henrique, ou para a Cláudia, ou sei lá, para a Guilhermina. Então, vocês entendem? Não é todo mundo num colegião aprendendo a mesma coisa. As instruções têm a ver com o que a gente fez e o pessoal lá em cima, os Devarádias e os Lipikas, sabem qual é a nossa matéria mais fraca. Então, as aulas são particulares de reforço. Tá?
Ah, fulano está ruim em matemática, manda o professor de matemática para casa dele, de preferência já casa com o professor de matemática. O outro tem que aprender história, o terceiro tem que aprender geografia. Então, vocês vão estar cercados daquelas pessoas que melhor podem ensinar a vocês o que está faltando. É insubstituível. Tá? E o que não quer dizer que necessariamente vocês gostem do professor. Não vou entrar em detalhes aqui com o nosso professor de matemática. Acho que eu já fiz alguns comentários, mas hoje não vem ao caso. Tomaria muito tempo entrar de novo nos métodos do professor Otto, que dizia que matemática é uma ciência cumulativa, o aluno sempre tem que estar em dia com a matéria. Portanto, ou ele sabe ou ele não sabe. Então, eu só ter duas notas, erra ou 10, e todas as provas são de surpresa para saber se ele está acompanhando. Então, as provas eram de surpresa, só tinham dois resultados, 0 ou 10. Era um assim, método pedagógico do professor Otto, foi meu professor de matemática no ginásio. Hoje em dia, isso seria considerado uma barbaridade. Acho que sempre será, mas, de qualquer forma, naquela época era muito natural. E se aprendia, isso eu posso garantir, com medo ou não. Eu não tenho aí, não estou defendendo esse método, acho que há métodos melhores. Mas se veio para o meu karma assim, é porque eu mereci. Essa é a minha interpretação. Certo? Cada um recebe o que merece, senão eu vou considerar que o karma está falhando. Então, feitas essas considerações preliminares, para um país futebolista, eu insisto em dizer que o técnico não pode mais entrar em campo, ele não pode jogar a partida. Se ele atingiu a perfeição, palavra-chave entre nós, se ele cruzou o Dharma Mega Samadhi e eliminou todos os karmas e torrou todos os kleshas, ele zerou a conta, ele se tornou um homem perfeito, ele não pode mais entrar em campo. A própria reencarnação dele é voluntária, ele não é chamado a reencarnar. Ele tem que criar o seu duplo etérico. Os senhores do karma não fazem aquilo automaticamente, ele está fora da curva. Por isso ele também ganha um corpo perfeito. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas, para ele, a reencarnação é mais custosa, porque ele tem que dar todos os passos por iniciativa própria. Ele não ganha um corpo que o karma trouxe, porque ele não tem mais karma. Se dependesse da condição dele, ia para o nirvana, não voltava mais. Então, ele tem que fazer uma força de nadar contra a correnteza nirvânica e voltar para esse mundo. Ele, claro, atingiu a perfeição, ele tem uma força extraordinária, mas ele tem que renunciar ao sumum bonum do nirvana e se sacrificar para mergulhar de novo na matéria. Isso tem que ficar compreendido, que a encarnação do Mahatma não é um evento frequente. Se eu estudei bem os livros e se eles correspondem à verdade ainda hoje, a soma de Mahatmas encarnados na grande fraternidade branca deve ficar em torno de 50. 50 indivíduos encarnados entre uns 8 bilhões. Então, eles são la crème de la crème, uma coisa raríssima. Sendo que eles não costumam ter missões públicas, porque eles não podem entrar em campo. Eles estão lá junto com o pessoal do banco de reserva, assistindo o jogo, e eles dão dicas. Isso eles dão.
Eles podem até escolher quem vai entrar em campo, mas eles mesmos não podem. Então, o que esse livro é interessante, em particular, é mostrar como o Senhor Buda teve as suas encarnações anteriores, como o Senhor Cristo teve as encarnações anteriores. É só pegar os nomes do relato. O Senhor Buda é chamado Mahaguru, o, o Senhor Cristo é chamado de Surya, é distinto da alma de Jesus, que é chamado Virat ou Vajra. Agora eu fiquei em dúvida, deixa eu ver. Não quero dizer uma besteira. Eu acho que Virade é a senhora Blavatsky. Ela tem uma chave sem a qual Vajra é que é a senhora Blavatsky e Virade, que é um nome sânscrito associado também à vitória, é Mestre Jesus. Não, disse uma bobagem. É Braspati. Virade deve ser. A Virade é o Mahachohan. Ah, desculpa. Fiz uma troca. Certo? Então, de vez em quando a gente consulta lá. Então, foram feitas investigações nas encarnações anteriores desse pessoal. Eu apresento a vocês dois livros para a coleção do professor Luiz Henrique. As Vidas de Orion e As Vidas de Alcione, ou Altione, como alguns pronunciam. Aqui tem umas 22 vidas, se não me falha a memória, e na minha outra mão, 30 vidas, com os mesmos relatos, desculpe, de personagens. Eu quero dizer, a mesma chave de nomes dos personagens, que tem uma média, pelo menos de umas 700 anos entre uma encarnação e outra ou mais. Então, só para dar uma noção, a primeira vida escolhida nesse livro de Altione é de 70 mil anos antes de Cristo, no deserto de Gobi, tá? Lá na China. Aqui diz assim: o trabalho do grupo de servidores talvez nunca tenha sido tão árduo quanto foi nas épocas iniciais da quinta raça raiz, pois os que leram O Homem donde e como veio e para onde vai, tcharam, devem lembrar como o Manu, o grande senhor Vaivasvata, conduziu um selecionado contingente para longe da Atlântida, antes da grande catástrofe de 75.025 a.C. Quer dizer, ele nem está falando na última catástrofe, que foi o afundamento da ilha de Poseidones. Agora eles voltaram 70 mil anos. Alguém vai dizer, não, isso aí é uma viagem do Júpiter, etc. e tal, com a mesa. Mas é muito interessante se vocês acompanham as vidas quadro a quadro, quem foi filho de quem era neto, bisneto, como eles se relacionam, casam entre si, os laços kármicos vão se gerando ao longo de 70 encarnações num livro. 20, desculpe, nesse livro é 30. No outro é 22, porque é as vidas de Orion. O outro personagem, que é Erato, vai trazer mais algumas vidas. Enfim, vocês vão chegar a vários personagens dos relatos, cada um tem as suas vidas em um livro. O Sr. Leibniz escreveu pelo menos 6 ou 7 livros de diferentes personagens. Se vocês quiserem, nem todos estão traduzidos, é claro. Eu peguei 2 que estão em português. Se forem em inglês, a literatura aumenta. Aí é que o coronel Luiz Henrique vai se entusiasmar, certo? Aí é um plus.
Mas o que é interessante que eu estou trazendo a vocês, destacando, que eles criam comunidades para atrair os servidores de vidas anteriores para reciclar o conhecimento e se preparar para a próxima vida ou dar continuidade ao que já fez na anterior. E uma das coisas que aparece num outro livro desse autor, nós estamos estudando também o Dr. Tai, vou mencionar para vocês os princípios de trabalho da sociedade teosófica. Uma das coisas que ele diz, além dos três objetivos, ele fala, talvez em funções, o capítulo 1 se chama, tá? O plano divino e a sociedade teosófica. Eu suponho que até essa altura você já tenha compreendido que há um plano de sucessão das raças na mente, em Mahatma, na mente do Logos, da divindade, e que os mestres, principalmente os Manus, têm que ajustar, né, o desdobramento das respectivas raças a cada tempo, e eles conduzem, por isso são chamados de governo interno do mundo, para que a lei do karma retribua. É claro, eles não podem simplesmente zerar a lei do karma, mas com as dicas que eles dão durante o jogo de futebol, eles tentam levar o resultado mais próximo possível da expectativa do plano. Só que eles não podem entrar em campo. Então, quem eles usam para entrar em campo e fazer as vontades dele em favor do plano divino que os Mahatmas sabem ler? Os seus discípulos. O problema é que os discípulos são falíveis. Vocês já tentaram ser técnico de um time de futebol, mesmo que seja aí de adolescentes, de futebol de salão? Um bebeu na véspera, o outro está deprimido porque brigou com a namorada, o terceiro está não sei como. Então, tu contas com o time na hora de jogar, mas um não quer jogar, o terceiro está gripado, o quarto está com ressaca. Então, não é bem assim, porque ele tem que lidar com seres imperfeitos, certo? Então, isso eu gostaria que vocês considerassem em especial, porque ao formar a sociedade teosófica, não foi dito em nenhum lugar que a sociedade teosófica é feita de homens perfeitos. O que está sendo dito é que ela tem alguns objetivos em favor daquele plano divino. E eu vou então ler para vocês, segundo o Dr. Time, a página 16. A sociedade teosófica é um desses movimentos. Um quer dizer que não é a única. Tá? Lançada no mundo por alguns membros da Fraternidade Branca. Eu não disse que todos os 50 Mahatmas estão diretamente envolvidos com a sociedade. Na verdade, a Carta 45 fala que são dois, o mestre Mori e o mestre Kutume, que fundaram a Sociedade Teosófica. Mas fundaram como? Não fisicamente, mas através dos seus discípulos Blavatsky. Essa é a história. Vocês podem acreditar ou não, porque, graças a Deus, a Sociedade Teosófica tem liberdade de pensamento. Então, ninguém aqui é obrigado a acreditar nisso. Mas está até, se vocês forem ver o encontro de Blavatsky com o Alcott, está no livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, suponho que vocês saibam, mais conhecido por ter escrito o Sherlock Holmes. E vocês vão encontrar que na mansão do Zed, com fenômenos lá em Vernon, nos Estados Unidos, em 1874, ou coisa parecida, porque deu um tempo até eles fundarem a sociedade em 1875.
ele descreve como Olcott e Blavatsky se encontraram. A senhora Blavatsky disse que ela recebeu instrução do mestre para estar lá naquele lugar. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela recebeu um sopro no ouvido, vai para lá. Aliás, ela recebeu um sopro no ouvido que ela tinha que ir para Nova York. E ela estava no Egito. Faz as malas, vai para Nova York. Missão dada. Não tem detalhes da missão. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, que eles não podem entrar em campo, eles não podem jogar. Ocultismo é um troço meio complicado, por causa das regras do jogo. Mas eles podem dar dicas, né? Como o técnico diz, vai pela direita, cruza, aproveita o vazio do jogador tal, dá a bola para ele. Isso é técnica, isso é estratégia. Ele não está burlando o cara. Ele está, com a sabedoria dele, ensinando a jogar. O jogador pode ou não cumprir a missão. Ele fala, não, estou afim. Não vou para Nova York. Aí ele vai procurar outro, porque vai dar uma lacuna no jogo. Mas tem lá num banco de reserva. Se fulano não vai, vai ciclano. Certo? Então, vocês têm que entender o que é uma oportunidade no caminho espiritual. Não serviu? Bota outro no lugar. Joga bem? Às vezes não. Às vezes o substituto é um perneta lá, como a gente diz, perna de pau no futebol. Aí o jogo sai todo meio torto. Mas aí a carta 45 diz da Blavatsky e do Alcott que eram os melhores disponíveis. Não sei se alguma vez vocês leram as cartas, né, Sabedoria assim, né? Mas a carta 45, você não precisa ler o livro inteiro. Leiam a carta 45. Aí está escrito, eram o Alcott tinha uma série de defeitos, Blavatsky tinha uma série de defeitos, mas eram os melhores disponíveis. Essa disponibilidade de cumprir a missão é que importa para eles. Se a missão vai ser cumprida com perfeição, vocês vão ver que eles fracassaram várias vezes. Eles tentaram fundar, estou falando dos Mahatmas, mas eles foram proibidos de usar seus poderes. Porque toda vez que eles usam os poderes de um lado, as forças obscuras do outro lado têm direito de usar também, por causa do jogo de equilíbrio do karma. Então, eles não transgridem isso, porque sabem que aí depois vem problema. Então, eles tentaram fundar um, um jornal lá em Allahabad e não conseguiram. Fizeram tudo o que puderam, mas eles não podem botar o dinheiro deles para fazer materializar o ouro, porque eles têm esse poder. Quando, de fato, está no plano, como eu suponho seja no século 27 na Califórnia, o mestre tem direito de usar, porque aí ele tem uma autorização de intervir para produzir a sexta raça raiz, tá certo? Aí ele chega lá, produz ouro, produz um diamante, compra a propriedade, vai, assim que é descrito. Os mestres vão comprar uma propriedade enorme lá na Califórnia, tá certo? Mas dinheiro para eles não é problema, eles só têm que ter autorização. Bom, vou ler de novo. A Sociedade Teosófica é um desses movimentos lançada no mundo por alguns membros da Fraternidade Branca com um propósito definido. Não podemos pretender conhecer ou compreender qual é esse propósito em sua totalidade. Eles passam para nós visões parciais do plano, até porque alguns detalhes ainda estão para ser definidos pela ação dos jogadores. Eles têm um objetivo a alcançar. Mas se os jogadores vão cooperar ou não, se o jogo vai ser 5-0, 7-1, aí temos que ver como é que a bola vai rolar em campo.
Mas pelo que nos foi revelado, palavras do Dr. Time, está claro que esse movimento tem, no momento atual, pelo menos três funções bem definidas. É diferente dos três objetivos do Estatuto. Acho que vocês conhecem os três objetivos, está no folheto amarelo. Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Esse é o número um. Número dois, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Número três, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, não, barbada decorar os três objetivos. Agora, as três funções vêm por conta da interpretação do Dr. Time. Não por acaso esse livro é entregue a todos os membros junto com o diploma. Coronel Luiz Henrique recebeu o livro? Sim, recebi. Ah, graças a Deus. Ela leu, eu ainda não li, mas ela leu. Felipe Prado recebeu o livro? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Estou só fazendo uma amostragem. Se ele vai ser lido ou não é outro assunto, porque a sociedade teosófica não obriga ninguém a ler o livro, certo? Vou prosseguir a leitura. Pelo menos três funções bem definidas, ainda que não especificadas, quer dizer, não estão no papel lá do Estatuto. Estas podem ser assim apresentadas. Número um, dar à humanidade certas verdades mais profundas da vida que são necessárias para o próximo passo na evolução humana. Então, os mestres sabem como eles querem que o jogo seja jogado para que se consiga. Por exemplo, a paz mundial é um objetivo do século XXI, para que no século XXVII haja condições de fundar a sexta raça raiz na Califórnia. Não sei se fica claro. É uma meta. A Federação das Nações não é uma mera profecia. Ela também é uma meta a se alcançar. E é uma meta da grande fraternidade branca. Isso tem a ver com o plano divino. Por isso que o nome do capítulo é o plano divino e a sociedade teosófica. Qual é a inserção dessa sociedade dentro do plano divino? Esse é o tema do capítulo 1. Segunda função, instilar certos princípios diretivos universais na mente das pessoas, nas mentes das pessoas em geral, tais como o da fraternidade, obviamente, o primeiro objetivo estatutário da sociedade, falar em fraternidade universal, de modo que possa se tornar factível o advento de uma ordem mundial melhor. Nós chamamos isso, às vezes, de união planetária. Tem um plano por trás disso. Eu tenho dito que tem, é a minha interpretação, foi recentemente publicada na revista Sofia, de número 114, meu artigo sobre Netuno em Áries pelos próximos 14 anos. Entrou quando o Netuno em Áries? Domingo passado, dia 30 de março. Então, divirtam-se. Tá? Se chama A Soberania Nacional na Federação das Nações. No meu entender, isso eu desenvolvo aqui, dois planetas precisam equilibrar sua influência sobre a humanidade. Melhor dizendo, a humanidade é que tem que processar a energia vinda dos dois e se equilibrar com ele. Eles são os maestros, nós somos os músicos. Essa é a música das esferas de Pitágoras. Um é o Plutão em Aquário, que quer quebrar todas as modalidades antigas e tem uma força renovadora pela unificação. E o outro é o Netuno em Áries. Vocês lembram que Netuno é regente de peixes.
E no signo de Áries, ele representa uma influência da era anterior à de Peixes, que era a era de Áries. E por isso eu indico uma tendência mais individualista, belicosa, ou vamos chamar uma soberania nacional mal conduzida pode gerar uma guerra santa, como muitas vezes o ser humano recebeu essa energia e reagiu assim. Da última vez que o Netuno entrou em Áries, aconteceu a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em parte por questão de abolição da escravatura. E da última vez que o Plutão entrou em Aquário, aconteceu a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Vocês estão entendendo que essas duas forças elas vão ter que chegar a um equilíbrio, porque, por um lado, tem que unificar e, por outro lado, preservar a soberania de cada país. Não é para aplastar, não é para unificar a força, eliminar as individualidades, certo? Então, isso, se vocês leram o livro, eu sei que o Coronel Luiz Henrique leu, porque eu vi o resumo dele, ele vai dizer que o Littler diz que a Inglaterra continua com o seu sistema monárquico parlamentar, bababá, bababá, mas que outros países vão ter outros sistemas de governo e, no entanto, todos enviam representantes para um grande parlamento que ele chama de Federação das Nações. Concluo, óbvio, que há uma soberania nacional que continua depois da federação renunciar à guerra e converter as armas em arado. Eu já li isso para você. Vou ler, então, a terceira finalidade ou função da sociedade teosófica, segundo o Dr. Time, na página 17. Prover agentes no mundo exterior que compreendam o plano de modo geral, está se referindo, é claro, ao plano divino, podendo assim conscientemente cooperar com os irmãos mais velhos, isso é a maneira que eles se referem a si mesmos, ou seja, os mestres de sabedoria, no trabalho que eles estão executando para o melhoramento da raça humana. Perdão, mas eu vou ler de novo, porque toda essa palestra é para introduzir um contexto do que os mestres estão fazendo nesse momento e de como é que eles fazem através dos seus discípulos e não jogando diretamente. O Zagallo não podia mais entrar em campo, ele pode ter sido campeão de 1958, mas na Copa de 70 ele não podia entrar em campo, ele era técnico. Tá certo? Já não era mais a hora dele botar a chuteira e entrar em campo. E se ele o fizesse, seria expulso, ganhava cartão vermelho, segurança levava ele. Ok? Vou ler de novo o número 3. Prover agentes no mundo exterior é uma maneira de dizer arranjar discípulo ou aspirantes ao discipulado, ou cooperadores e simpatizantes. Então, a loja Estrela d'Alva tem um grupo de simpatizantes, tem um grupo de membros, e alguém pode querer ir mais longe. Aí fica a critério de cada um querer ou não ingressar na seção interna da sociedade. Detalhes, recomendo ler livros tais como Os Mestres e a Senda, ou principalmente agora em nova edição, suponho que vocês saibam que eu tive a honrosa possibilidade no sábado anterior fazer o relançamento da Chave para a Teosofia, onde a seção interna e a sociedade externa são definidos pela fundadora. Tá ok? Então, qualquer pergunta nessa área, está aqui a resposta. Vou prosseguir a leitura. Prover agentes no mundo exterior que compreendam o plano de modo geral,
podendo assim conscientemente cooperar com os irmãos mais velhos no trabalho que eles estão executando para o melhoramento da raça humana. Diz ele logo adiante, mas esta cooperação pode tornar-se uma realidade definida e uma força na direção do progresso somente quando as verdades da filosofia esotérica destacam reencarnação, karma e evolução permearem o pensamento mundial. Isso pode bem levar aos 7 séculos que o senhor Leadbeater mencionou, 700 anos, e realizarem as mudanças fundamentais necessárias na vida e nos pontos de vista do homem médio, do homem comum. Aqui nós estamos com um grupo de pessoas que resolveu, sei lá por que cargas d'água, estudar esse assunto. Já estamos com 17. Tá? Começamos com 14, já apareceram mais 3. Mas alguém vai dizer, mas o que são 3 pessoas num oceano de 8 bilhões? Bom, também a sociedade trabalha em mais de 50 países há 150 anos, então tem mais gente estudando, não. Nem todo mundo tem paciência de assistir palestra do Ricardo, tá? Mas alguns têm, então, graças a Deus. A gente cumpre a tarefa no alcance da capacidade. Assim, vemos que a sociedade teosófica não é exatamente como outras sociedades espalhadas pelo mundo afora, nas quais um grupo de pessoas se associam e trabalham em conjunto para atingir um objetivo definido. Eu gosto muito de tomar banho de piscina, então aí eu vou chegar em Juiz de Fora e vou fundar uma associação de banhistas lá. Outro quer jogar vôlei, já aproveita, futebol de salão, já fazemos um clubinho. Aí eu acredito que vai dar mais de 17 pessoas. Bota 1.700, se for gratuito já dá 17 mil. Tá? Aí aparece gente de tudo que é canto. Tá? Mas esse objetivo vem dos mestres, não vem das pessoas. E aí o número fica exíguo, porque depende daqueles que têm capacidade de responder a um chamado da hierarquia oculta. As cartas que os mestres enviaram a Sina, que foram agora publicadas, são um chamado ao mundo. Se o mundo entende o que eles estão precisando para jogar o jogo, é outro assunto, mas eles fizeram a parte deles. A missão agora é nossa. Eles não entram em campo, é nós que temos de jogar o jogo. Como outras sociedades, ela também tem um trabalho definido a fazer no mundo. Isto é, o estudo e a disseminação de verdades concernentes aos problemas mais profundos da vida. Mas ela tem outra função muito mais importante, e esta é a de servir como um agente direto no trabalho dos irmãos mais velhos para a reforma e regeneração do mundo. Tá? Eu deixo vocês lerem o resto. Tá? Não tem sentido eu ler todo o livro para você. E se vocês lerem só o primeiro capítulo, vocês vão entender como eles estão costurando ao longo de milênios as condições para criar a 6ª raça raiz. Eles estão selecionando discípulos ao longo de várias encarnações. E eu tenho insistido, não é? Tenho insistido que 700 anos é o tempo de um período entre uma encarnação e outra. Então, nós estamos sendo chamados a cooperar. E se formos selecionados, porque cumprirmos, podemos ou não cumprir bem a tarefa, a gente pode até nascer na 6ª raça raiz. Todo mundo um dia vai nascer na 6ª raça raiz. Mas
poder chegar lá quando o Manu está encarnado é outro assunto, né? Então, essa é uma oportunidade rara. Eles estão nos avisando que o ônibus está saindo da estação. Não por acaso, a parte final é como preparar-se, certo? Não sei se vocês leram, porque eu sei que página 343. Como nos devemos preparar? Isso aqui é um chamado à humanidade. Quem quer entrar no ônibus? Tá bom? Com a palavra irmã TT. Ricardo, que privilégio, que privilégio. Se nós pensarmos e adentrarmos profundamente neste tema a que você está abordando nesse momento, é emocionante. Mesmo porque, pensando que a partir de 2027, não é isso? A gente já vai estar chegando Não, é lá. 2600, Uhum, 2613 ou 626. 2625, aí é no Sim, século 27. sim, eu sei. E que daqui a alguns anos, poucos anos, a gente pode estar, quem sabe, por que não, lá na Califórnia, não é? Então, é um salto. Onde é que a gente vai nascer na próxima encarnação? Eu tenho insistido que a velhice de cada um é a construção das condições da próxima encarnação. Estou exagerando? É isso que nos ensinaram todos os livros. Ah, não, estou velho demais para a teosofia. Ué, agora é a hora de ficar jovem de novo para a próxima. Eu vou criar as condições para nascer nas melhores condições possíveis. Na próxima encarnação. Certo? Então, eu tenho que aproveitar esses anos que me restam. E é como devemos nos preparar. É só ler aquela parte. Posso dar uma palestra só sobre isso. Parte final do livro. Sim, está convidado. Mas é que as pessoas não ligam aos fatores e não se dão conta que eles estão trabalhando. Mas é que querem o resultado no próximo fim de semana. O Mercúrio ainda está retrógrado, só depois de 7 de abril que ele entra em movimento direto. Nas piores condições, né? Tivemos um eclipse em Áries, eclipse solar em Áries, no dia 29 de março. O noticiário está fervendo em vários países, na França, nos Estados Unidos, em Israel. Eu tenho uma amiga que chegou dia 20 de março de Israel para o Brasil. Ela saiu de uma confusão para entrar noutra. Tá? Como é que dizem lá que saiu da frigideira para cair no fogo? Alguma coisa parecida com isso. Então, e não tem, não, vou viajar para tal país que lá está uma maravilha. Qual é esse país? Está tudo fervendo. Só não vê quem não quer. Claro que o avestruz tem a habilidade de enfiar a cabeça na areia e não enxergar nada. Pior é ele achar que ele está protegido. Eu tenho aqui uma gatinha, né? A Safira, ela faz isso, ela se esconde nos cantos, mas o rabo sempre fica para fora. Aí ela acha que ninguém vai achar ela. Só que aquela bandeira ali, meu Deus do céu. Então, meus queridos, quem tiver ouvidos para ver e olhos para ver e ouvidos para ouvir, que faça uso, porque o momento é agora. Como é que foi aquele nosso irmão médico definiu para ti sobre o período das decisões aí, Tetê? Assim, ele disse que entende que é uma oportunidade única, né,
Para quem conhece o Dr. John, homeopata, uma oportunidade única que as pessoas entendem como um momento ruim, difícil, que ele entende que é um momento de transformação profunda. E É um que momento de daí ele, como decisão, de definição, né? lembrando que ele é de Escorpião, é o signo da Claro. alquimia, não é? Então, ele está muito feliz de estar vivendo este momento, tentando me animar. Quando eu disse que estava preocupada, percebendo um momento de ebulição, que nessa minha encarnação eu nunca vivi um momento tão efervescente como esse. Ele disse, mas você devia estar feliz, emocionada, dando saltos de alegria. Enfim. A história da humanidade está se decidindo nos próximos 4 anos. Ou sai a federação ou não sai, né? Então, o momento é um momento. Eu acho que basta ler os jornais. A notícia da França essa semana foi surpreendente. E assim também as notícias dos Estados Unidos, de Israel, da tentativa de acordo dos Estados Unidos com o Irã, a história do desenvolvimento da bomba lá ou não, do controle nuclear. Não sei, tem gente que não está lendo coisa nenhuma, nem sabe o que está acontecendo, né? Está preocupado com os ovinhos da próxima Páscoa. Mas se vocês lerem, a coisa está acontecendo. E outra coisa que as pessoas não raciocinam é que leva 700 anos para mudar a mentalidade de um grupo significativo de pessoas. Então, não, a sociedade teosófica não é uma varinha mágica que vai resolver os problemas do século XXI, mas o efeito acumulado, se vocês considerarem que a doutrina secreta foi publicada em 1888, e que a Sociedade Teosófica vai cumprir no dia 17 de novembro apenas 150 anos, vocês têm noção de quanto ela mudou a maneira de pensar das pessoas no mundo ocidental, pelo menos? Podem tentar imaginar o que era a mentalidade religiosa no século XIX? Por favor, Cláudia. Boa tarde para todos, mais boa noite. Ricardo, uma dúvida. Terminei de ler As Vidas de Orion, muito bom. Aquilo dá uma série Netflix de 10 anos, 10 anos no mínimo, que eu fico toda semana. As Vidas de Alcione eu não comprei, não, é mais devagar. Eu estou demorando mais, mas as de Orion foi 2 dias. E me surgiu uma dúvida. Anne Besant e Lady Peter, eu sei que individualizaram na cadeia lunar ainda, Certo. né? Isso é Mas o que nós, eles pobres, dizem. é o que eles dizem. Mas nós, pobres mortais, individualizamos aqui mesmo, ainda tem muito chão para andar, ou tem gente agora que está ligado a esse plano, né, divino, Eu ligado à tenho fraternidade. esperança que às vezes a gente tenha se individualizado ainda no finzinho a última raça lunar. Mas certeza eu só posso ter no momento que eu tiver a minha memória das encarnações anteriores recuperada no plano causal, né? Eu não tenho essa habilidade, ainda não desenvolvi. De qualquer forma, esse é um ponto importante. Eu sei o que eu preciso fazer para me desenvolver de modo a como eu devo me preparar para otimizar minhas oportunidades no próximo passo. Porque é a próxima encarnação. Uma vida passa muito ligeiro. Eu vou completar 6,6 agora. Eu ainda acho que, sei lá, a cabeça da gente continua com 19, 20 anos, mas o corpo começa a dar sintomas. Eu E estava eu conversando. estou acompanhando minha mãe e a irmã gêmea dela de um hospital para o outro. Enfim, é a idade em que a gente começa a ver que a vida tem um fim. Porque enquanto a gente tem 18 anos, né, a vida parece infinita. Mas quando a gente beira os 70, a gente descobre outra realidade. Então,
É logo ali a próxima encarnação, não é que vai demorar muito. Eu estava conversando com o Felipe esse final de semana e eu cheguei à seguinte conclusão nas minhas análises, que essa minha vida tá igual a Voyager. Ela foi lá para Júpiter, pegou o impulso para poder ir para frente. Então, Ah, assim, o estilingue, o tal do estilingue. uma vida boa, tranquila, parece assim, que eu estou pegando ar para próxima, que a próxima vai ser pesada. Tem umas coisas para resolver, mas nada que não tenha jeito. Tem jeito, tudo tem jeito. Eu fico pensando assim, porque as coisas acontecem com muita facilidade, principalmente nos desafios. Não são desafios tão difíceis assim. Tem gente com uma vida muito pior do que a minha, e eu tenho essa política. Quando eu começo a reclamar da minha, eu olho para os outros e falo assim: tá bom, não vamos reclamar mais não, fica por aqui. Mas eu fiquei com essa dúvida. Eu disse, pô, será que, que todos aqueles, lógico que muitos dos personagens se individualizaram na cadeia lunar, Cristo, Buda, vem da cadeia lunar, né? Não aprendeu a bagagem que aprendeu aqui, já trouxe de lá. Mas nós, meros mortais, tem horas que eu tenho os instintos que eu acho que eu individualizei agora. É, nós meros mortais. Mas acontece que, por incrível que pareça, tem uma semente de imortalidade, uma faísca divina dentro de nós. Isso que é o objetivo da teosofia, conhecer, encontrar. Claro que quando a gente está preocupado com o jazigo da família, onde botar o corpo, tamanho do caixão, quem vai segurar a alça e tal, essas questões mais ritualísticas dos últimos momentos, alguém vai ter que administrar. Eu já tive que fazer isso mais de uma vez, mas o importante não é o corpo que vai para o crematório ou para a sepultura. O importante é essa faísca que vai pingar no outro lugar, como eu dizia para minha filhinha do corpo de fumacinha, quando ela era pequena e perguntava da morte, eu mostrava a chaleira. Está vendo essa fumacinha que sai aqui da chaleira que está fervendo? Ela vai chover no outro lugar. Eu sei que é um uso impróprio do verbo chover, mas é a verdade. Aquela água vai para algum lugar. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei da reencarnação. Esse corpo vai ser devolvido aos elementos, mas a faísca divina vai para outro lugar. Essa é a questão fundamental da teosofia. Quem sou eu? O homem, de onde e como veio, para onde vai? Quem é esse homem? Tá E certo? esse estudo nosso está sendo complementado com a Graça Mello, As Chaves da Morte, Os Segredos da Chave da Morte. Então, eu acho que um livro importante é O Plano Astral do Sr. Leadbeater, né? Ele dá detalhes da consciência após a morte que outros livros não apresentam. Sim, Cláudia. Ah, tu estava só concordando. Entendi. Que possamos chover juntos. Diz a Gostei. Célia de Oliveira. Essa é uma candidata a membro da Sociedade Teosófica pela Estrela d'Alva. Então, eu acho o seguinte: tudo depende da fraternidade universal, de quanto ela entrou no nosso coração. Aí a gente nasce junto, porque é uma questão de afinidade. Por que os mestres colocaram isso no primeiro objetivo? Vocês leram as cartas, a grande discussão é o que o Sinnett queria era provas, era fenômenos, era leis da natureza, era o terceiro objetivo. E o mestre diz, não, o importante é o primeiro, porque o primeiro vai determinar onde eu vou nascer na próxima.
O que eu tiver de conhecimento não determina, mas se a afinidade determina, eu realmente quero servir a humanidade, por isso que os mestres chamam o grupo de servidores, aquelas almas que querem auxiliar a humanidade, porque afinal a fraternidade se expressa em serviço. E quando a pessoa chega, me perdoem, e pergunta assim: o que eu ganho se eu me filiar à Sociedade Teosófica? Ou outro como aquele do supermercado, que eu acho que eu já andei contando aí, que me abraçou, não me via há anos, porque ele tinha um grupo fazia parte de um grupo que eu tinha fundado mais ao norte do Brasil, quando eu ainda era presidente. Aí eu perguntei, e o grupo de estudos teosóficos como vai? Ah, fechou. Aí eu disse, mas que pena, o que houve? De fato, ele era um médico, ele me disse, era o meu melhor passatempo. Aí eu descobri por que o grupo tinha fechado. Porque se para vocês a teosofia for só um passatempo, aí o grupo fecha. Faz sentido? Está dentro do segundo objetivo, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência, mas vai ser só um cursinho que vocês vão fazer aí num fim de semana e ganhar alguma cultura geral. Por favor, Selma. Ah, estou sem o teu áudio. Ricardo. Não, Tudo então, eu bem? vi agora. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa Aqui, noite. hoje, no finalzinho do trabalho, eu consegui um tempinho para ler um pouco sobre os paramitas e a mente bodhisattva. Não tem muito a ver com o que a gente está falando. Até tem, mas tudo tem a ver. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque paramitas acho que é um conceito mais budista, né? Se eu Sim, não é me a engano. base, não é do budismo esotérico e da voz do silêncio, estudar as paramitas como as qualidades necessárias para nós chegarmos ao nirvana. É um enfoque mais budista. Eu recomendo aqui o estudo aprofundado, a meditação da voz do silêncio. Nós temos aqui a edição de tradução de Fernando Pessoa, então é algo muito especial, principalmente porque dizem que a senhora Blavatsky trouxe esse livro de memória dos estudos que ela fez no Tibete com o próprio mestre Moria, no tempo do treinamento dela lá, que foram, acho que, uns 2, 3 anos. Então, se eu gosto do Aos Pés do Mestre, eu devo dizer que a senhora Blavatsky devia gostar do estudo da voz do silêncio e das paramitas. Eu gosto muito das 6 qualidades do Vedanta, a sadhana chatushtaya, que são viveka, vairagya, satyampati e mumukshutva. A vairagya é uma das paramitas, mas tem outras aí, dana, etc., caridade. Então, ele vai enfocar, eu diria, de uma forma complementar. Cada religião, cada filosofia poderá dar uma ênfase um pouquinho diferente nas qualidades. Enfim, tudo terá que convergir no mesmo nirvana, certo? A caridade, a vontade de auxílio ao próximo é uma ênfase da voz do silêncio, está ligado ao voto do Bodhisattva que renuncia ao nirvana para auxiliar a humanidade. Então, vai um pouco, talvez, além do que apenas ter discernimento, desapego, boa conduta e querer renunciar ao mundo ou atingir mumukshutva, desejo de libertação.
já começa com a caridade, ou nós vamos chamar num ambiente teosófico de serviço, desde o primeiro passo. Em algum sentido, talvez mais sintonia com o trabalho teosófico, não por acaso Blavatsky dava ênfase a essa obra, né? E converge tudo na descoberta de um estado interior de paz e amor e compaixão, que é, às vezes, chamado de nirvana ou a morte das paixões. Querem alguns que seja o aniquilamento total. Não, é o aniquilamento só das paixões egoístas do ser humano. O que sobra, o remanescente, é o ouro puro de Atma, é o ouro puro do nosso ser, mas é difícil explicar o que seja isso. O Buda evita dar instruções afirmativas, ele usa a lógica negativa. Te livra do obstáculo e tu mesmo vai descobrir a luz que sobra. Sede luz para vós mesmos, ele diz. Então, a ênfase é ligeiramente distinta ou complementar. Ok? Não sei se a TT gosta tanto desse tema, gostaria de acrescentar alguma coisa. Ricardo, você leu os meus pensamentos. Você acrescenta antes de eu pedir para que você acrescente. Então, é uma receitinha, é uma dobradinha que deu certo. Ricardo e TT. É que eu também acho que nós estamos chegando no nosso horário, tô certo? Você está certo, embora gostaríamos de ficar aqui discutindo Mas esse tem que assunto. deixar alguma coisa para quarta-feira que vem? Não é assim? Sim, sim. Aí, hoje nós já completamos 7 lives para o final. A partir da semana, vamos estar contando já 6. E aí nós vamos retomar com o Ricardo no segundo semestre, porque a, o público pede, suplica, implora, né? Então, então vamos ficar atentos aí, porque já estamos no meio das lives. Só faltam mais 6 a contar de quarta que vem. As dúvidas eu recomendo que anotem para tirá-las na próxima semana. A gente vê pouca gente manifestando, né? E Próxima semana já temos o Mercúrio direto, é uma grande contribuição. sim. E se vocês quiserem passar as perguntas para mim, para o meu WhatsApp, eu passo para o Ricardo. Peço para o Ricardo dar uma olhadinha antes e ele pode estar respondendo. Se vocês não quiserem manifestar-se, tanto nem no chat e nem aqui verbalmente. Meu querido irmão, nós te amamos muito, estamos muito gratos, todos, e gostaríamos de convidar todos para que participassem conosco até o final dessa série, que vai até meados de junho, ok? Vamos atravessar abril, maio, e em meados de junho a gente para e entra o Eric Lobão. Saúde e Aí o Júpiter espiritualidade. vai entrar em Câncer, aí o jogo é outro. Ricardo, você faz o mundo na leitura da astrologia. Muito interessante, bem interessante. Porque agora Júpiter está em queda, ele está em Gêmeos, na verdade ele está no exílio. E lá ele vai estar em exaltação em Câncer. Então, o ano ainda tem fases mais doces pela frente. Sim, Não sei se podemos fazer a nossa meditação de encerramento, sim, Ricardo. buscando uma posição confortável e estável, com a coluna ereta, de modo a respiração
Vejam, não por acaso o nome desse osso se chama clavícula. É uma pequena chave para o controle da respiração. Se ela estiver na posição certa, a respiração vai até, desde o nível abdominal até os ápices pulmonares. E aí a alma fica melhor conectada ao corpo, porque é o espírito, o pneuma, que faz essa conexão pelo citrato. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Gratidão, Ricardo. Gratidão a todos os participantes. Até a próxima quarta-feira, dia 9 de abril. Gratidão, Ricardo. Gratidão, Pepe. Muito obrigado.